Casamento, divórcio, dinheiro, finanças. Estamos diante de algumas temáticas complexas e Jesus tem muito a nos ensinar sobre elas. Vivemos hoje em tempos em que o casamento é uma das instituições mais atacadas e mais desvalorizadas pelo mundo moderno. Mas será que os princípios de Deus deixaram de existir? Estamos no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que irá abordar essas temáticas, e você é muito bem-vindo aqui. Pega a tua Bíblia e vamos continuar neste propósito de leitura da Bíblia e de aprender mais do que o Mestre tem a nos ensinar. Então, no capítulo 10 de Marcos, começa contando que Jesus saiu da região de Cafarnaum, que ficava na região da Galileia, aliás, saiu da cidade de Cafarnaum, que ficava na região da Galileia, né, a região mais pobre, ao norte do território de Israel. E agora Jesus se dirige à Judeia, a região central de Israel, a região onde ficava a elite política, onde ficava Jerusalém, e Jesus se dirige para lá. E as multidões vão novamente, como sempre a gente viu desde o capítulo 1, que para onde Jesus ia, multidões o seguiam, né? E elas novamente, sequencialmente, acompanham Jesus até a região da Judeia. E Jesus estava também fazendo o que ele sempre fazia, ensinando as multidões. E aí dos versículos 2 ao 12 entra na questão do casamento e do divórcio. E diz que chegaram os fariseus e experimentaram Jesus. Os fariseus sempre vinham experimentá-lo porque eles duvidaram de Jesus, eles não acreditaram, não receberam Jesus. E mais uma vez eles vinham ali meio que insultar Jesus, provar, tentar. E aqui diz assim, né? E eles novamente aqui perguntaram a Jesus, experimentando. O que eles perguntaram? Jesus, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? No caso aqui, a situação é de, fala aqui do marido, né, mas se aplica à mulher também, repudiar, dizer eu não te quero mais. Fala aqui de um casamento e no qual uma das partes não quer mais permanecer casada com a outra. E aí Jesus devolveu a pergunta, o que foi que vos ordenou Moisés? Aí eles disseram, olha, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Vamos até aqui. Os discípulos perguntam, Jesus, o homem pode repudiar a mulher? Ou subentende-se a mulher pode repudiar o homem? Jesus, o que diz a lei? Eles dizem que pode. Jesus diz, mas pode por causa da dureza do vosso coração. Vamos imaginar a situação em que um casal está brigando dentro de uma casa, está discutindo, está em uma crise. Na crise no casamento, o casal tenta resolver a situação, mas eles não conseguem por si só. Toda vez que eles vão conversar, eles brigam, eles discutem, feridas são tocadas, são abertas, estão abertas, e eles não conseguem se entender até que chega ao ponto, geralmente depois de muita briga, de muita situação, discussão, confusão, com reflexos nas famílias, nos filhos, várias implicações, inclusive penais, jurídicas e por aí vai, e geralmente aí uma das partes diz, não dá mais para mim, não quero mais. Nessa hipótese aqui, eles dizem, olha, Moisés disse que podia dar carta de divórcio, né? Podia dizer, olha, eu não quero mais, eu quero me divorciar de você.
E Jesus disse, mas ele disse isso por causa da dureza do coração do homem, né, da humanidade. Então, é a dureza de coração que nos impede de reconhecer os nossos erros em primeiro lugar. A gente só quer acusar o outro. Segundo, nos impede de pedir perdão. Terceiro, nos impede de verdadeiramente reconciliar e esquecer a situação. E é Deus quem nos ajuda em todos esses passos. Então, o divórcio aqui é colocado como uma medida civilizatória para que os dois não se matem dentro do lar, que é o que muitas vezes acontece, gente. Um homicídio, um feminicídio, que é um termo mais atual, né? Muito comum, às vezes, se a gente vê muita notícia hoje de um casal que termina, divorcia e o homem vai lá e agride a mulher, esfaqueia a mulher, atira, toca fogo na casa com a mulher dentro, coisas desse tipo. Então isso é uma situação terrível, né? Aqui chega o casamento. Então o divórcio, ele é essa situação, diria aí, pacificadora, tem que separar para que não se matem. Foi isso que Jesus quis dizer. E ele diz, por causa da dureza do vosso coração, né? Ele diz, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aqui também tem um princípio dos gêneros, dos dois gêneros que Deus criou, e a palavra é muito clara. Deus fez homem e Deus fez mulher. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas são uma só carne, né? Então aqui Jesus institui esse princípio do casamento, que é uma instituição base familiar na qual o homem e a mulher saem debaixo da autoridade dos pais e se unem os dois formando uma só carne, né? E a Bíblia diz que grande é esse mistério, é uma união, é uma aliança que os dois fazem, é uma aliança de sangue consumada no ato sexual. E então, aqui há esse ajuntamento, e a ideia de Deus é que esse ajuntamento, esse casamento, essa instituição seja eterna, seja para toda a vida, né? Para toda, eterna que eu digo aqui, na vida terrena, né? Inclusive tem as promessas lá, né, que você faz lá na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, né? Aquilo não é por acaso, é um princípio instituído pelo próprio Deus e reproduzido pelos homens, né, por meio das lideranças que vão fazer aí, vão celebrar essa união, essa aliança. Mas no momento em que duas pessoas se casam aqui na terra, lá nos céus Deus consuma essa aliança e torna os dois uma só carne, né? E aí ele termina aqui dizendo, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Homem, você não pode desfazer uma aliança feita pelo próprio Deus, a partir das nossas decisões. Ninguém é obrigado a se casar, mas a partir do momento que a gente casa, aí Deus sela essa união, essa aliança nos céus e somos uma só carne. De modo que se a gente separar, se a gente divorciar, essa carne vai ser rasgada, essa carne, e isso causa muita dor, isso causa muitos prejuízos, é muito dolorido um processo de divórcio. E aí, pronto, Deus instituiu esse princípio. Jesus disse que o divórcio era por causa da dureza e que o que Deus uniu, ninguém separe. Aí os discípulos começaram a pensar, meu Deus, e agora? Quer dizer que eu não posso mais me separar? Quer dizer que eu não posso me divorciar? Quer dizer que se eu casar uma vez, agora é para a vida toda? Aí eles entraram
em crise, os discípulos, e voltaram para casa, só que eles não se conteram. E aí, versículo 10 diz: em casa, voltaram os discípulos a interrogar Jesus sobre o Jesus, é isso mesmo que você disse, que então não é para ninguém se separar, se divorciar, a tua vontade é essa mesmo? Quer dizer que se eu não gostar mais da minha esposa, se o amor acabou, quer dizer que eu não posso mais me divorciar dela, né? A Bíblia fala aqui em dar carta de divórcio. Hoje seria assim, eu não posso entrar na justiça e pedir o divórcio para eu ser feliz. Eu quero ser feliz. O importante é ser feliz, é a minha felicidade. Foi o que Jesus respondeu para eles, hein? E ele lhes disse, versículo 11, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Mais uma vez aqui as palavras de Jesus aos moldes atuais agora do ano de 2025 são palavras duras. Quem lê essa palavra, né, estando divorciado ou estando em outros casamentos que não o primeiro, ela é uma palavra dura que nos chama a atenção. E eu também já passei por esse tipo de batalha, né? Eu já me divorciei da minha esposa e quando eu estava decidido a casar novamente, foi quando eu me encontrei com essa palavra. E foi essa palavra e mais outras que a Bíblia traz no mesmo sentido que me trouxeram muito temor diante de Deus e me deram calma nas minhas decisões pessoais, porque eu entendi o que Jesus tinha dito, que segundo Jesus, se eu me casasse novamente, eu estaria em adultério. Ah, Emanuel, mas aí eu já casei, eu já divorciei, enfim, já segui o curso da minha vida, estou em outro casamento ou em outros, né? Já passei por alguns. O que vai acontecer comigo, né? Isso daí primeiro que eu não sou o juiz da vida de ninguém, né? Não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para pregar a palavra de Deus e a palavra da verdade, conforme as Escrituras, né? O plano de Deus é esse, o plano de Jesus para nós é esse, é que os nossos casamentos durem a vida toda, é que os nossos filhos cresçam com pai e mãe, e sejam educados com a família em união e um lar de paz, né? Deus não quer que os nossos filhos sejam órfãos e nem que a gente desfaça essa aliança tão dolorida. Mas, se eu me desviei do plano de Deus, né, o que vai acontecer comigo, né? Isso daí não é uma questão minha e nem eu estou aqui para dizer o que vai acontecer ou o que já aconteceu, e nem para julgar ninguém, né? Há um justo juiz nos céus e é ele quem há de nos julgar, né? No devido tempo, né? Então não estou aqui apenas para trazer o que diz as Escrituras. Na sequência aqui, Jesus, a partir do versículo 13, novamente traz aqui um episódio com as crianças. Diz aqui que Jesus abençoa as crianças e nesse episódio aqui trouxeram algumas crianças para Jesus. Os discípulos dizem, deixa esse menino velho para lá, traz não para cá, não perturba o mestre. Mas Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Será que Jesus está dizendo que as crianças diretamente vão herdar o reino de Deus? Ele diz aqui na sequência, ele explica melhor. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, a abençoava, né? Então, Jesus fala da nossa postura
de receber o reino de Deus como uma criança, na inocência, sem reclamar, sem questionar, entendendo que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, que a sabedoria de Deus é infinitamente superior à nossa sabedoria, às nossas ideologias, a tudo aquilo, a qualquer coisa que a gente possa aprender na Terra. Eu, durante a grande parte da minha vida, no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, eu pensava que o conhecimento científico era o melhor conhecimento que nós temos, né? Que o conhecimento científico era a verdade absoluta. Mas com o tempo eu entendi, e com o conhecimento da palavra de Deus, que essas verdades científicas são facilmente refutadas, né? Agora existem verdades eternas, verdades absolutas, né? E eu preciso agir como uma criança, na inocência de uma criança, ao receber essa palavra e essas verdades. E só assim eu conseguirei herdar o reino dos céus, né? Com temor diante de Deus e da sua palavra. Então, aqui também, na sequência, entra aqui uma segunda temática muito complexa, né? Que é a temática do dinheiro. E para nos ensinar isso, a Bíblia nos conta aqui a história do reino, do jovem rico, né? E essa história do jovem rico aqui, ela vai nos falar sobre essa temática de dinheiro. Como nós cristãos devemos nos relacionar com o dinheiro. Eu parto aqui de alguns pressupostos, antes de entrar na palavra propriamente dita, né? Eu vou falar de 2 pressupostos bíblicos. Se você quiser saber quais os versículos onde a Bíblia diz isso, eu posso compartilhar com você, você pode falar comigo. Mas, segundo a Bíblia, Deus é o nosso provedor. Segundo a Bíblia, tudo pertence a Deus, porque foi Ele quem criou todas as coisas. E Deus pode me abençoar com recursos, com bens, com posses, então tudo vem dele. Esse é o primeiro pressuposto. Tudo vem de Deus. E no momento em que Deus não quiser mais me abençoar, Ele pode tirar tudo que Ele me deu, se for assim da vontade dele. O segundo pressuposto é que toda riqueza, estou falando de bens materiais e de dinheiro, toda riqueza que Deus nos dá, nos concede, me concede, ela não tem fim somente em mim. Ela não é uma riqueza somente para mim. Mas a vontade de Deus é que, com a riqueza que Ele me abençoa, eu também venha a abençoar outras pessoas que não têm ou que têm menos do que eu. Essa é a vontade de Deus. Aí, contra essa vontade de Deus, tem primeiramente o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso individualismo, a nossa vontade de reter, né? Então eu penso que tudo que vem para mim é meu. Aos olhos humanos isso é super verdade. A Bíblia também diz que o trabalhador é digno do seu salário. Ora, eu trabalho, eu ganho, é meu. A ótica humana é essa, propriedade privada. E eu não sou contra a propriedade privada, e eu acho que é justo, super justo, né? Agora, sob a ótica bíblica, o que eu ganho não é só para mim. Qual é a questão? Temos 2 pecados nessa área. O primeiro deles é a avareza. A avareza é eu ganhar o meu dinheiro e eu querer reter. Isso é uma ação natural do meu eu. Ora, eu ganhei, o dinheiro é meu, eu quero reter. Se eu ganhei, sei lá, 10 mil e naquele mês eu gastei 5 mil, eu vou guardar esses 5 mil porque é meu e eu vou, todo ano eu vou trocar de carro, vou comprar casa, eu vou fazer minhas viagens, eu vou usar roupas, enfim. E vou estar sempre melhorando o meu eu. Biblicamente, não é esse o plano de Deus. Biblicamente, o plano de Deus é que eu não preciso de tanta coisa, não preciso ostentar tanto e tem muita gente precisando das minhas finanças.
Um outro pecado associado à questão financeira é a ganância. A ganância também é o amor ao dinheiro, assim como a avareza, só que a ganância me faz buscar cada vez mais dinheiro. Eu quero ganhar mais e mais. E para ganhar mais, eu vou trabalhar muito loucamente, eu não vou ter tempo para Deus, eu não vou ter tempo para o meu próximo. Às vezes eu não tenho tempo nem para usufruir do que eu ganho. Eu me torno escravo do próprio dinheiro que eu estou buscando. E aí nessa busca desenfreada pelo dinheiro, e às vezes junta as duas coisas. Junta esse pecado, né, o pecado da ganância com o pecado da avareza. Eu trabalho muito, ganho muito para guardar muito dinheiro, para esnobar carros novos, enfim, padrões de luxo, né, que no final das contas só vão me distanciar de Deus, né? Então, para o reino de Deus, o dar é melhor do que receber. Eu estou falando de tudo isso daqui, gente, mas isso não é uma coisa tão simples, porque a nossa carne é extremamente tendenciosa a acumular, vivemos tempos de materialismo, então geralmente isso é um processo no qual eu entendo o princípio de Deus, entendo a vontade de Deus e geralmente a gente vai se desprendendo dessas coisas aos pouquinhos, entregando aos pouquinhos, procurando fazer alguma coisa e vamos aprendendo e caminhando com o Mestre. Agora, isso é receber essa palavra, é entender esse princípio. Na antiga aliança se fala muito de dízimo, que é eu devolver a Deus 10% do que eu ganho. O entendimento aí é bem diverso, se é ao sacerdote, ao templo, a uma instituição de caridade, à pessoa necessitada. A Bíblia fala de esmolas. E na nova aliança, os discípulos não era só 10%. Se você for ver o padrão da igreja primitiva no livro de Atos, eles davam tudo que eles tinham. Então hoje é uma discussão se deve dar o dízimo, se não deve dar o dízimo, mas se a gente for analisar ao pé da letra como eram os discípulos, a igreja, os primeiros discípulos de Jesus, a Bíblia diz que eles vendiam as suas terras, vendiam tudo que eles tinham e davam aos apóstolos, e os apóstolos repartiam com quem tinha necessidade. É certo também que a Bíblia fala de mercenários, que é esses pecados da avareza, né, e da ganância, quando eles chegam na liderança religiosa. E aí hoje muitas pessoas, muitos líderes, usam o dinheiro que é da obra de Deus, que deveria abençoar outras pessoas, ao seu próprio prazer, para viver em luxo, para acumular riquezas, à custa da contribuição dos fiéis, o que também é uma situação extremamente imoral, né? Então, e antibíblica. Então, a vida, né, da pessoa, do servo de Deus, a vida da pessoa que está à frente da obra, ela deve ser uma vida de simplicidade, não uma vida de esbanjar, enfim, né? A não ser que ele queira esbanjar, né? Mas até isso também é contra a palavra de Deus, com o seu próprio dinheiro, seja uma pessoa que trabalhe, né? Mas não com a renda adquirida por meio da contribuição dos fiéis da congregação. Então, é uma questão também igualmente complexa e espinhosa, né? Mas o que não deve nos impedir de colocar em prática esses princípios, de entender que temos uma missão e um dever de abençoar outras vidas, né? Mas voltando aqui à palavra, aí na história do jovem rico aqui, em suma, esse jovem chega para Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que eu poderei fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Nenhum é bom senão Deus, senão um que é Deus.
Jesus, estando ele na natureza humana e entendendo a nossa carnalidade pecaminosa, ele é o Deus, mas que estava encarnado, como ele estava em carne, ele disse: por que me chamas de bom? Eu estou em carne humana, pecaminosa, sendo tentado todos os dias. A minha carne é sujeita à corrupção. Só Deus, só um que é bom. E aí Jesus diz: olha, sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E aí o jovem rico diz: mestre, tudo isso tenho observado, todos os mandamentos. E diz aqui no versículo 21 que Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. E diz aqui que o jovem ficou contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O Jesus que sonda o nosso coração, o Deus onisciente, sondou o coração e a mente desse jovem e encontrou um ídolo, encontrou um outro Deus no coração desse jovem, que era o seu dinheiro, a sua riqueza. E Jesus confronta diretamente esse outro Deus, e o primeiro mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. E no Novo Testamento, Jesus fala que podemos, só fala de um outro Deus que nós podemos idolatrar, que é exatamente o dinheiro. E era o caso desse jovem. E Jesus disse: olha, tu precisa derrubar esse Deus aí da tua vida para tu poder me seguir. E o jovem ficou triste. É isso que acontece quando a gente é confrontado, às vezes, pela palavra, pelo próprio Jesus, por meio da sua palavra. No começo a gente se entristece, mas depois a gente vê que é para a vida que ele nos confronta e não para a morte. E aí depois Jesus alerta para o perigo das riquezas, ele fala como é difícil para uma pessoa que tem riquezas herdar o reino dos céus, porque eles confiam nas riquezas, né? Jesus diz aqui. E aí os discípulos ficam admirados com isso também. Assim como eles ficaram admirados com o ensinamento sobre o casamento, eles ficaram muito admirados com o ensinamento sobre as riquezas. E eles dizem: quem então vai poder herdar o reino dos céus? Se para os ricos é difícil, então quem é que vai poder herdar o reino dos céus? Aí Jesus diz que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? Então é possível um rico ser salvo, alcançar a salvação, se arrepender de seus pecados? É possível. Jesus diz aqui que é difícil, é um perigo. Por quê? Raciocina comigo, gente. Se você tem R$1.000 no banco e não é dono de nada, R$1.000 no banco e uma bicicleta, e você precisa abrir mão de toda a sua riqueza, não vai ser tão difícil. Não, eu abro mão aqui dos R$1.000 que eu tenho e uma bicicleta. Agora, se você tem 100 casas em uma cidade, se você é dono de muitas posses, grandes terras, fazendas, milhões, bilhões no banco, aí diz assim: olha, você tem que deixar tudo. Entenda que quanto mais riqueza a gente acumula, mais difícil é de nós nos desfazermos dela. E a gente tende a colocar a nossa confiança nessa riqueza. A gente fica autossuficiente. Eu entendo no meu inconsciente que eu não preciso de Deus, porque tudo que eu preciso, o meu dinheiro pode comprar. E aí eu acabo saindo da dependência e do meu relacionamento com Deus. Essa é a tendência e esse é o perigo que Jesus nos alerta aqui, né? E ele diz aqui que quando ele falou isso, né, que para Deus tudo é possível, aí Pedro, que era um pescador, não era um homem de muitas posses, falou: Jesus, eu deixei tudo para te seguir. E aqui Jesus promete que quem deixou, né, não há ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs,
para segui-lo, né, que não venha receber muito mais nessa terra e no reino por vir, né? Na sequência, Jesus prediz de novo, ele diz de novo a sua missão. Aqui já é a quarta vez que Jesus fala para os seus discípulos qual é a missão dele na terra. E ele diz aqui: o Filho do Homem será entregue aos sacerdotes, condenarão à morte, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Já pensou servir a terra com essa missão? Você toparia essa missão? Você beberia deste cálice? Na sequência, Tiago e João pedem a Jesus para que no seu reino eles se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. E aqui, novamente, os discípulos buscando posições de honra, buscando poder, né, buscando lugares de autoridade, de honra no governo do Messias, né, que eles tinham a mentalidade de que era um governo terreno naquele momento imediato. E aí Jesus diz para eles, dar um ensinamento novamente: olha, quem quiser tornar-se grande entre vós, você quer ser grande, não é grande aqui na terra. Quem quer ser grande aqui na terra vai buscar poder e riqueza, mas você quer ser grande no reino dos céus, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse vai ser aquele que mais serve. Esse seja o que vos sirva. E Jesus dá o próprio exemplo dele. Ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que aqui Jesus diz que, olha, eu sou Deus, e eu sendo Deus, eu vim para servir, para dar exemplo para vocês, e eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Não é de todos, é de muitos, é de todo a mais. Esse muitos aí, todos nós, você hoje, se nunca tomou a decisão de receber o sacrifício de Jesus, você pode fazer isso agora, confessando Jesus como Salvador da sua vida e recebendo o seu sacrifício e se arrependendo dos seus pecados e resolvendo se tornar seguidor do Mestre. Mas ele diz aqui: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos, e essa grande porta da salvação segue aberta. Né? E por fim, o capítulo 10 aqui finaliza com a cura do cego de Jericó. Era um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, diz que era um mendigo, e este mendigo começou a clamar por Jesus, né? Viu que Jesus ia passando e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí as pessoas chegaram e disseram: cala a boca, cego miserável, cala a boca. Talvez ninguém deu atenção àquele cego, ainda mais mendigo, mas o Jesus que se compadece da causa do perdido, da causa, né, dessas pessoas, Jesus que tem compaixão. O cego ficou lá gritando e Jesus foi até ele, mandou chamar o cego e Jesus o curou. Né? Jesus chegou para ele e disse: que queres que eu te faça? Jesus ainda fez. Claro que Jesus sabia que esse homem era cego e queria enxergar. Jesus sabe da minha e da tua necessidade, mas ele quer que nós falemos qual é a nossa necessidade. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu volte a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E o cego imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O que você tem para apresentar diante de Jesus? Qual é a tua causa? Qual é a tua necessidade? Jesus já sabe, ele já te conhece, mas ele quer se relacionar com você por meio da palavra dele e por meio da oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, que Deus abençoe.